Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só quem voltou. O Kay está continuando gravando vídeo para poder não perder o fio da meada, né? Então eu vou contar para vocês agora como foi contar para a família, né? Como foi que eu descobri, na verdade, como foi que qual foi a sensação de descobrir, como foi que como foi o baque, né? Na verdade, seu português, claro. O vídeo vai ser no mesmo estilo do outro, né? Que a gente já tá em casa, é como se eu estivesse batendo um bate-papo, tivesse um bate-papo com algum amigo, com alguma amiga, né? Então eu vou contar pra vocês como foi descobrir, né? Bom, continuando a história, eu estava internada, né? Estava com um quadro de anemia, um quadro de cansaço, eu já tinha tido o resultado dos exames da biópsia e estava aguardando a imunohistoquímica, né? Quando a biópsia saiu, a médica foi no meu quarto para poder conversar comigo e ela falou: Thaís, estamos suspeitando de um linfoma de Hodgkin. E eu, que bolufas é isso? E ela me explicou, né, que o linfoma de Hodgkin é uma doença no sangue, como se fosse uma leucemia, né, segundo ela, de aspas. Que era uma doença sanguínea, é uma doença que é como se fosse uma desordem no seu sistema linfático, né? Uma desordem no seu sistema linfático, onde começam a crescer alguns tumores em determinadas áreas, né? E era isso que estava acontecendo comigo. Enfim, ela começou a conversar comigo, falou que eu era nova, que tinha bastante chance de cura e ela só estava esperando a imunohistoquímica sair para poder ter certeza, né? Mas que pelo que ela tinha visto na biópsia, muito provavelmente seria um linfoma de Hodgkin, né? Então, ela falando pra mim, sabe quando você fica no mundo da lua? Eu já sou uma pessoa que eu sou desligada, que eu sou uma pessoa que... Deixa eu chegar um pouquinho mais perto pra vocês poderem me ouvir melhor. Eu sou uma pessoa já muito desligada, sou uma pessoa que eu não... Sabe? E eu acho que essa era a minha cara, tipo, Estela. Tipo, ela falando eu assim. Sabe? Então, eu não tive muita reação no começo. Eu só fui entender, assim, conforme os dias foram passando, que aquilo foi... tomando um espaço na minha cabeça, até porque eu não tava assimilando muita coisa ali, sabe? Porque tipo assim, eu não sei explicar pra vocês, porque o que a gente pensa? A gente pensa que é uma coisa que nunca vai acontecer com você, entendeu? Quando é que você vai imaginar? Que nem eu pensava assim, meu Deus, eu tenho 25 anos, onde é que eu ia imaginar que eu fosse ter câncer? Eu sei que câncer não tem, não escolhe idade, não escolhe gênero, não escolhe cor, não escolhe nada. Mas eu ficava pensando assim, meu Deus, mas eu tenho 25 anos, eu vou ter câncer, entendeu? E vocês me perguntam, né, teve algum histórico de câncer na família ou você foi o primeiro? Teve um histórico de câncer na família, gente. Meu avô, por parte de pai, né, ele faleceu, acho que em 2006, se eu não me engano, fevereiro de 2006, decorrente a um câncer de próstata, né? Então já tinha um caso conhecido na família, que a gente tinha ciência de que ele tinha falecido de câncer de próstata, né? Então, assim, foi um choque, assim, que eu fui... não foi uma coisa pra mim, pelo menos pra mim, não foi uma coisa que, tipo assim, me pegou, assim, na hora, sabe? Foi uma coisa que foi me pegando, assim, que eu ia pensando ao longo do dia e foi se tornando emaranhado na minha cabeça, assim, tipo, em questão de alguns dias, entendeu? Não sei se era porque eu não queria aceitar, eu não sei se era porque não tinha caído a ficha, né? Então, quando você tem uma doença dessa, ela mexe muito com o teu emocional. Eu não vou dizer que não, entendeu? Porque mexe. E eu que o diga. Depois da descoberta, acho que foram dias e dias e dias chorando.
E não chorando porque eu tava com medo de morrer, que eu tinha medo de que alguma coisa não fosse dar certo, mas era um choro assim de cansaço, sabe? De tanto sofrimento, porque eu sofri muito, gente, no hospital. Eu sofri muito em casa. Quem me vê hoje, assim, do jeito que eu tô falando, de que consigo fazer tudo, não, sabe? Eu pensei que eu fosse ficar postergada numa cama o resto da minha vida, do jeito que eu tava, entendeu? Eu vou ver se eu acho algumas fotos. Se eu achar as fotos, eu ponho aqui pra vocês verem. No período que eu fiquei internada, foram... Ai, gente, foi bastante tempo, porque depois dessa internação de 30 dias, eu ainda tive mais 2 internações de que eu ficava uma semana e meia, né? Porque realmente eu estava mal, sabe? E é uma coisa que abala muito o teu emocional, é você ficar em hospital. Por quê? No hospital eu não podia sair pra lugar nenhum, eu tinha que ficar dentro do meu quarto. Depois que a gente descobriu o linfoma, eu tive que ficar isolada, então eu não podia sair, eu não podia andar no corredor, eu não podia ter muito contato com as pessoas, porque eles estavam com medo de eu pegar alguma infecção, minha imunidade já estava bem baixa. Então, foi tudo foi muito pensado, né? Foi tudo muito... tiveram muito cuidado comigo, né, na verdade. Mas aquilo ali mexia também muito com a minha cabeça, porque eu não podia sair, eu não podia ver... no quarto que eu fiquei, especialmente no quarto que eu fiquei, não tinha nenhum sol, não batia nenhum sol, sabe, pra mim poder sentar, pra mim poder tomar um solzinho. Não tinha. Entendeu? Eu tinha que ficar isolada e os enfermeiros tinham que entrar vestidos, com capote, porque eu não podia ficar doente de forma alguma, né? Porque eu já estava muito debilitada. Muito, muito debilitada. Nesse tempo que eu fui ficando no hospital, mesmo com a medicação, sempre tomei muito soro, mais de 50 bolsas de soro, remédio para dor, porque eu sentia muita dor no corpo, eu sentia muita dor na barriga, né? Então, até chegar nesse... Foi uma coisa que me desgastou muito. Foi ficar no hospital, foi essa fase. E eu dou graças a Deus que hoje já passou, Deus me livre voltar pra isso, porque foi horrível. Eu lembro que antes de começar as quimioterapia, que eu tomei 2 quimioterapias, eu tomei no hospital aqui em Santos, no Frei Galvão, né, que foi onde eu fiquei internada. E as outras 2, tanto a terceira e a quarta que eu fiz, eu estou indo para São Paulo para tomar, né? Por questões de que o hospital daqui achou melhor, né? Eu subi, eles me fornecem um transporte para eu subir para São Paulo para poder tomar lá, porque o que acontece? Se acontece alguma coisa comigo aqui, eles não estão tão preparados como o pessoal de lá, entendeu? Porque o pessoal de lá é um centro oncológico, né, que eles têm todo suporte, caso Deus me livre, eu esteja fazendo alguma quimio, esteja fazendo alguma coisa assim, algum procedimento, e passe mal, eles têm médicos especializados, enfermeiros especializados que lidam com aquilo ali todo dia. Enfim, teve essa parte emocional que me abalou bastante, que me deixou muito mal, que me deixou muito triste. E é o que eu falo, gente, a gente tem que ter muito apoio do nosso familiar, como eu falei no vídeo anterior. A gente tem que ter muito apoio, sabe? Eu precisei de muito apoio das pessoas, porque em nenhum momento que eu tava mal, que eu tava me sentindo mal, eu achava que eu ia morrer, sabe? Eu não achava, eu não acho isso até hoje, sabe? Mas é uma tristeza assim tão grande que toma conta do seu coração que você fica meio desnorteado, sem saber o que fazer, fica pensando, mas por que eu? Por que tem que ser assim? Eu tava tão bem, tava trabalhando. Eu sempre pensava isso, né? Falava assim, por que isso veio acontecer comigo? Por que isso teve que acontecer comigo? Então, tipo, meio que eu ficava duvidando dos desígnios de Deus, das coisas que Deus tem pra mim, né? Na verdade, porque, querendo ou não, é uma fase, é uma situação que eu tenho que passar, né? Então, bola pra frente, que foguete não dá ré, né? Isso que falam, foguete não dá ré.
Então a gente tem que sempre tentar se manter otimista, por mais difícil que seja a situação, eu sei que não é fácil, porque eu tive muita dor, e tipo assim, quando eu tinha muita dor nas pernas, porque é uma outra situação que eu vou contar pra vocês. Gente, esse vídeo tá ficando meio doido, eu não sei nem se vocês estão entendendo alguma coisa que eu tô falando. Eu vou contar aqui um pouquinho pra vocês dos sintomas que eu tive, né, depois que eu descobri o linfoma. Foram aí mais uns 15 dias, gente, pra mim poder tomar a primeira quimioterapia. A saga da quimioterapia. Porque a quimioterapia vinha de São Paulo, tinha não sei quanto tempo pra fazer, a médica prescreveu aqui, até virem dar. E vi uma pessoa, uma enfermeira que pudesse vir me aplicar isso. Minha filha foi um junto na casa de Enoque, mas não vem ao caso, né? O importante é que eu tomei. Tomei a primeira quimioterapia, o médico, depois descobrindo que era o linfoma de Hodgkin, decidiu tratar com um protocolo chamado ABVD. Vou estar deixando aqui também, vou tentar deixar aqui a sigla e o nome de cada medicamento, né? Aí depois vocês podem procurar, dar uma procuradinha no Google, quem tiver, porque agora eu não vou lembrar, tá? Sobre os efeitos colaterais do ABVD, né? Do protocolo ABVD, que é o protocolo que eu estou fazendo. Vou contar pra vocês o que eu senti, que é uma situação que é bem pessoal, né? Tem gente que não sente as mesmas coisas, então é uma coisa que é muito de pessoa para pessoa, né? Na primeira quimioterapia, eu fiz no hospital, no Frei Galvão, aqui em Santos, né, na cidade vizinha. Fiz lá e ainda estava internada, né? Ainda estava internada. Vou falar da primeira e da segunda quimioterapia, porque o vídeo está ficando longo, eu não tô tendo tempo, porque o meu celular ele vai acabar descarregando. Vou falar da primeira e da segunda quimioterapia, no próximo vídeo eu falo da terceira e da quarta quimioterapia. A primeira quimioterapia eu fiz aqui, a primeira e a segunda, fiz aqui em Santos, no Hospital Frei Galvão. Na primeira eu já estava internada, né? Então consegui fazer, né, no período que eu fiquei internada. Enfim, na primeira quimioterapia, quais foram os sintomas? O que foi que eu senti? Já havia colocado o Portocat, né? Acho que uma semana antes de eu começar a quimioterapia, eu já tinha colocado o Portocat. Como foi colocado o Portocat? Fui pro centro cirúrgico novamente, né? Eu vou ver se eu consigo deixar a fotinha também do qual o Portocat foi usado em mim. Então, é uma bolinha, né? Um dispositivo que eles colocam aqui no seu peito, aí tem uma mangueirinha aqui, se vocês conseguem ver, isso aqui não é uma veia, é uma mangueirinha. É uma mangueirinha que eles colocam aqui, ligando na sua veia, né? Na sua veia. Ligando na sua veia, onde o medicamento ele é colocado aqui, né? Acho que tem até um videozinho, vou ver se eu também consigo pôr aí no final ou aqui, não sei. O medicamento, ele dá uma furadinha aqui, nessa bolinha aqui. O medicamento entra por aqui, aqui tem o caninho, né? O coisinho e vai direto pra sua veia e você toma a medicação por aqui, né? Aí fui pro centro cirúrgico, coloquei, né? Depois de uma semana eu tive a minha primeira quimioterapia, né? E ela me explicou que a quimioterapia era quimioterapia BVD, né? E que das possíveis, como é que fala, gente? Dos sintomas adversos da quimioterapia, né? Uma coisa que eu tive, que eu lembro, no começo, na primeira quimioterapia, foi que eu sentia um gosto meio metálico na boca, a boca seca, sentia muito sono, muito sono, muito sono. Tava quase dormindo praticamente, né? Ela lá trocando lá e eu dormindo. Mas assim, nos primeiros dias, como eu ainda tava bem ruim, bem doente, muito inchada, muito, que eu enchei demais naquele hospital. Deixa eu ver. A única coisa que eu lembro de ter sentido assim foi diarreia. Até não. Aqui. Foi diarreia. Eu tive. Depois que eu fiz aqui, minha primeira quimioterapia, eu tive diarreia. Acho que eu fiquei 15 dias com diarreia, né? E como tava internada, tava no hospital, o médico falou: a gente não pode dar o remédio pra parar, porque o que acontece?
É o teu corpo liberando tudo aquilo que pra ele não serve. A gente não pode porque você fez a quimioterapia, pra você não ficar com excesso pra você não ficar com resíduos dentro de você. Então a gente não pode estar dando uma medicação pra você tomar pra poder parar. Você tem que liberar. Então eu fiquei acho que uns 15 dias aí, acho que foi até porque uma próxima eu ainda tava com uma diarreia, né? Tive muito inchaço, a diarreia, né, que eu tive também. E da primeira pra segunda foi o inchaço, a diarreia. Eu comecei a ter a perda de cabelo. Antes de eu começar a primeira quimioterapia, fazer a primeira e a segunda, eu já tinha a queda de cabelo referente à anemia, que eu já devia estar com anemia aí já há um bom tempo e não sabia, né? Mas assim, na primeira e na segunda eu tive uma quedinha de cabelo. Os sintomas que eu tive assim foram mais a dor no corpo. Não fiquei enjoada porque antes de fazer as quimioterapias elas dão um remedinho lá, né? Pelo menos no meu caso. Pra gente não ficar enjoada. Eu tomo em casa também, que o médico receitou. Então eu acabei não ficando enjoada, né? Não tive enjoo. Mas da primeira para a segunda quimioterapia eu já senti uma melhora gigantesca. Porque eu estava muito inchada, muito inchada. Eu cheguei a pesar quase 90 quilos de inchaço, entendeu? Praticamente, né? Não que tudo fosse inchaço, mas eu cheguei a pesar 90 quilos, né? E não conseguia mover antes de eu tomar a primeira quimioterapia, eu não conseguia mover as pernas. Porque na época que eu fiquei internada, tinham me dado muito corticoide. E como vocês sabem, o corticoide ele deixa a gente muito inchado, né? E comigo não foi diferente, né? Então eu sentia muita dor na perna, muita dor no corpo, entendeu? Muito inchado. Eu vou ver se eu acho fotos aí, porque eu tirei foto de quase tudo, né? Tirei foto de quase tudo, né? E fiquei muito inchada. E da primeira pra segunda quimioterapia foi um divisor de águas, assim, porque eu melhorei muito. Certo que teve esses probleminhas que eu falei, a diarreia, teve esse probleminha com o inchaço, né? Mas nada que não desse pra levar, né? Nada que não desse pra levar. E é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, né? Eu sei que eu tô falando meio coisa com coisa, mas é como se fosse um bate-papo de mim pra vocês, né? Então eu vou encerrar, porque o tempo da minha câmera eu tenho que apagar um vídeo pra poder gravar outro, porque o meu celular ele não tem muita memória. Então é isso. Quando for no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como foi minha terceira e quarta quimioterapia e como foi. Vou deixar aqui, ó. Se bem que eu tô me achando mais linda carequinha assim do que quando eu era antes. Vou deixar umas fotinhas. No próximo vídeo eu falo o que eu vou fazer, né? E vou ir falando pra vocês, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Um ótimo dia, uma boa tarde ou uma noite, não sei que hora vocês estão assistindo o vídeo. E tá encerrando aqui. Deixa eu correr. Me sigam nas redes sociais, vou deixar linkado aqui embaixo, tá bom? E tudo de bom pra vocês, gente. Tchau. Até a próxima.